Bem, meus garotos, vamos lá. Vamos cair para dentro nesse primeiro vídeo, né, conforme o roteirinho que a gente mencionou anteriormente. Nós vamos criar a nossa tela de login, tá? Para isso, deixa eu apagar isso aqui que eu não apaguei. Para isso, vamos precisar, né, e eu vou pular algumas etapas aqui, porque isso aqui a gente já está careca de saber, né? Nós vamos precisar criar um componente chamado login, né? Então peço que vocês criem aí essa pasta login component e os 3 arquivos que nós também já estamos carecas de saber que é necessário para a gente criar um componente: o login component CSS, o login component.dart e o login component.html. Estamos carecas de saber também o que é necessário fazer, né, de modo inicial quando criamos o nosso componente no arquivo .dart, tá? Então, como nós vamos utilizar um formulário, o formulário de login, precisamos importar a biblioteca Angular Forms e as diretivas Core Directives e Form Directives, tá? Então, nada diferente do que a gente já vem fazendo. Então, pulei isso aqui para a gente ganhar tempo, ok? Antes da gente compor aqui a nossa tela do login, vamos no app component, porque eu preciso ir mostrando o que nós vamos fazer, né? Então, ao invés de app component apresentar a nossa tela atual, que é essa aqui, eu quero que ela apresente, né, a tela do login que a gente vai estar criando. Para isso, eu tenho que apontar no meu template, né, o login que a gente acabou de criar. Tá? Para isso, nós temos que desaver, não apaga não, vamos comentar essa linha de código, essas linhas de código. Para isso, a gente coloca, né, se ainda não sabe, o comentário do HTML é dessa forma, tá? Menor que, exclamação e 2 sinais de menos, abre o bloco de comentário e fecha com 2 sinais de menos e o sinal de maior que, tá? Então, ao invés do maior que, a gente vai botar aqui logo, aliás, não, vamos seguir o fluxo correto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar no appcomponent.dart o meu componente login. Então, está na pasta src components login component e aqui o nosso arquivo .dart. Tá? Vamos aqui adicionar as diretivas do nosso componente login component, pronto, e agora sim a gente usa a nossa diretiva login que nós acabamos de criar, certo? Vamos testar aqui, tem que aparecer, ao invés dessa tela, tem que aparecer branco, porque a gente não, vazio, porque a gente não fez nada, né? Mas não pode apresentar erro. Deixa eu ver. Opa, que é isso? Ah, é porque eu não salvei, gente. Desculpa. O testezinho que eu estava fazendo antes. Vamos lá, e agora? Pronto, vazio. Tá? Vamos ver se está dando erro. Inspecionar o nosso código. Console. Não tem erros. Show de bola. Então estamos com a estrutura montada para começar a fazer aparecer os objetos que a gente vai implementar. Quero que vocês acessem aqui a documentação do Bootstrap, pesquisem aqui por login e aqui, ó, drop downs accessibility, onde aqui a gente tem um modelinho de formulário de login para a gente reutilizar, porque nessa vida nada se cria, tudo se melhora. Então é esse aqui, ó, presta atenção que tem 2, tá? É esse que eu quero. Vamos lá. Lucas mandando mensagem.
Pronto. Colamos o nosso formulário. Vamos salvar só para ver como é que fica. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente precisa se atentar. Deixa eu dar um F5. O que vai acontecer? Nada. Não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Pelo seguinte: este menu é um menu que está associado a um drop-down menu, ou seja, ele na verdade é carregado a partir do momento que você clica em algum objeto, né, geralmente fazendo parte de um menu de navegação, tá? Então eu quero que ele apareça independentemente disso, e para isso acontecer eu quero que vocês excluam essa classe. A gente dá um F5. Aí, show de bola. Então nosso formulário está aparecendo, tá? A gente apresentou, né, no vídeo anterior o layout do nosso login. Então a gente tem o login centralizado, né, no meio da tela, e do lado esquerdo a gente tem uma imagem de uma Ferrari vermelha, e do lado direito a gente tem nosso formulário. Então, para isso, seguindo lá o layout fluido, né, do Bootstrap, a gente precisa criar um objeto, uma classe, uma div, né, com a classe row. Então a gente faz isso aqui, ponto row, e duas divs com a classe call, né, de tamanho 6, ou seja, né, quando eu defino que o tamanho é 6, eu estou dizendo que é metade da tela, né, tendo em vista que o Bootstrap determina uma linha com 12 colunas, ok? Então aqui está as duas colunas, e na primeira a gente tem a imagem, na segunda a gente tem o nosso formulário. Então copiem aqui o que a gente acabou de colar, o form, Ctrl X, e colhem na segunda coluna, tá? Colado. Aqui na primeira coluna a gente vai colocar a imagem do carro, imagem esta que eu já disponibilizei no grupo do nosso Telegram, certo? Ó, aqui a imagem, copia o link dessa imagem, copiar, só colar aqui rapidinho, e aqui a gente vai colocar um objeto do tipo img, uma imagem responsiva. Ah, professor, mas eu não lembro como é que eu faço para saber qual é a classe de uma imagem responsiva. Bota aqui na barra de pesquisa do Bootstrap, aqui ó, responsive imagens. Pronto, aqui ele já traz a tag e a classe. Então a gente copia aqui o endereço da imagem em cima e coloca no atributo src. Pronto, ok. Vamos atualizar. Olha aí que maravilha. Lado esquerdo o carro, lado direito o nosso formulário. Seguinte, a gente precisa agora dimensionar. Duas coisas que a gente vai ter que fazer: dimensionar a imagem do carro, e aqui a imagem do carro a gente vai colocar 250 pixels, e a gente vai colocar a largura, o width, com 250 pixels, e o width do formulário a gente vai colocar com 300 pixels, tá? E aí a gente vai ter que alinhar a imagem do carro à direita e alinhar o nosso formulário à esquerda. Para isso, para essa questão do alinhamento, a gente vai usar o recurso do Bootstrap, que é o Flex, que já traz, né, tudo isso muito bem estruturado e organizado e fácil de entender, tá? Tá, professor, como é que nós fazemos isso? Aqui a gente vai nessa parte de Justify Content, né, que é onde você configura
como é que você justifica, né, alinha o seu conteúdo. E aqui a gente vê, né, se eu quiser colocar alinhado à esquerda está desse jeito, se eu quiser alinhado à direita está desse, tá? E aqui embaixo ele mostra, tá? Então justify content start, você justifica à esquerda, e justify content end à direita. Center, centro. Between, ele cria um espaço entre os elementos, e around, ele coloca um espaço ao redor os espaços que sobram, né, dos elementos que você vai colocar no seu objeto. Ele coloca esses espaços ao redor de cada elemento. O que nós queremos aqui então, para o formulário, a gente vai justificar à esquerda, para a imagem vai justificar à direita, foi o que eu acabei de falar. Então vamos lá, copiamos ali a column do nosso formulário, ficar justify start, e a coluna da imagem vai ficar justificado à direita, ou seja, end. Então vamos agora atualizar o nosso brinquedo e vamos ver o que acontece. Olha aí, já estão ficando juntinhos, quase do jeito que a gente quer. Agora vamos dimensionar essa imagem. Eu tenho que setar o width dela com 250 pixels. Então a gente vai criar aqui um ID. Vamos criar aqui um ID igual a img form, e o width 250 pixels. Olha aí, pau. Opa, ó eu botando errado. Não é ponto. Como é um ID, a gente utiliza tralha, o jogo da velha. Pronto. Vamos agora ver se a imagem do carro diminui. Não diminuiu. É porque eu não salvei o arquivo login com componente HTML. E agora funcionou. Show de bola. Agora vamos setar a altura do nosso... Aliás, eu não vou setar a altura não, vou deixar do jeito que está. Seguinte, eu quero reduzir esse espaço aqui, eu quero que ele cole, que o formulário fique coladinho com a imagem do carro. Isso não está acontecendo porque a gente tem aqui configurado ou um pad ou um margem. Como é que eu sei se é um pad ou um margem? Vamos inspecionar o elemento. Clica aqui em cima dele e aqui do lado direito, gente, na tela de inspeção, desce, que a gente vai identificar se tem algum margem ou pad. Ó, aqui na imagem não tem nem margem nem pad. E deixa eu ver no column se tem. Opa, no column, ou seja, no objeto onde a imagem está, ele tem sim padding, um padding ao redor. Eu quero que esse padding seja igual a 0. Como que nós vamos fazer? Lembrando que aqui a gente tem aqui no Bootstrap classes que já facilitam a nossa vida. Então aqui a gente já viu isso, né? Então se eu quero setar um padding, basta que eu coloque aqui na minha coluna um P0, ou seja, eu estou dizendo que o padding em todas as direções, né, acima, abaixo, lado esquerdo e lado direito, que seja igual a 0. E eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer para os dois, tá? Tanto para a minha imagem quanto para o meu formulário. Vamos lá, F5. Pronto, perfeito. Aqui, tá no jeitinho que eu queria, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos estilizar aqui o formulário. Eu quero que ele tenha uma cor vermelha para combinar aqui com
a cor do nosso carro e vou substituir a fonte, né? Ao invés de ser preta, eu quero que seja branca para dar um destaque melhor. E eu quero apagar esse placeholder dos inputs, tá? Então vamos primeiro apagar o placeholder dos inputs. Aqui apaguem esses atributos aqui da nossa tag. Apagamos. E vamos colocar em português, tá? Ao invés de e-mail address, assim, ó, e-mail só, e ao invés de password vamos colocar senha. E o botão a gente coloca mantenha-me conectado. E aqui a gente coloca acessar no botão, tá? Salva. E agora vamos modificar a cor do nosso formulário. Eu quero que ele tenha uma cor, como eu disse, vermelha. Então a gente tem aqui, a gente já viu, né, que nós temos as classes de cor do Bootstrap, né? E aí aqui no nosso item de utilities tem aqui essa seção de colors, e aqui ele mostra, se eu quiser um texto, né, já tem essas cores pré-determinadas, né? O texto, as mensagens de warning, o background color. Eu quero esse aqui, ó, BG Danger. Então nós vamos colocar na tag form BG Danger. E o nosso texto, eu quero que ele seja branco. PC branco, o PC branco, li aqui a mensagem de Lucas, ou de Pedro. Gente, não estou respondendo essas mensagens para não perder o time aqui do vídeo, tá? Então a gente vai pegar o texto branco, da letra branca, que é esse text light. A gente vai botar text light. Vamos ver agora como é que vai ficar. Oh, que maravilha, que coisa linda. Pronto. Vamos consertar aqui. Agora que ficou destoando, né? O nosso botãozinho azul tem nada a ver uma coisa com a outra. Pronto, vamos trocar ele. Eu quero que ele seja preto para combinar. Então a gente vai colocar um BG Dark. No botão. Então botão, BTN Primary, ao invés de ser BTN Primary, é BTN Dark. Vamos ver como é que fica. Show de bola. Agora vamos fazer o seguinte, eu quero que apareça um texto aqui em cima com o nome do nosso sistema, para a pessoa saber o que o que se refere, qual sistema se refere a esse login. Isso é importante ter. Então vamos aqui, vamos colocar aqui dentro do div, que se a gente quiser fazer algum estilizar, bota um ID igual a bota assim, brand login. E aqui vamos colocar dentro de um H2. O H2 a gente vai colocar o nome do nosso sistema, vou botar web cars. Salva. Vamos ver, atualiza. Massa. Só que eu quero centralizar esse texto, tá? Eu quero centralizar e eu quero dar um espaço para descer um pouco mais os objetos do formulário. Vamos depois da div brand login. Vamos colocar um BRzinho, que é uma quebra de linha. Só ver como é que ficou. Você só precisa de um prefeito. Olha que coisa linda, muito bom. Vamos agora centralizar o texto. Aqui
mais uma vez no nossa documentação, text align, eu quero esse cara aqui, ó, center. Então para fazer isso, olha que coisa maravilhosa, isso aqui poupa um trabalho, agiliza demais a eficiência do desenvolvedor. Então aqui a gente vai botar no nosso H2, né, essa classe, atualizar, show de bola, pronto, maravilha. Agora só falta a gente centralizar esses nossos objetos, tá? E nós utilizaremos também o nosso flex para fazer isso, tá bom? Então a gente vai voltar na documentação do flex. No Bootstrap, vamos lá, flex. E aqui no flex a gente tem o que nós vamos precisar. Como eu falei, a gente precisa centralizar o nosso conteúdo, né? De novo, no mesmo item que a gente viu ali, vamos colocar aqui um center, vamos copiar, né, o justify content center e vamos colocar ele na row. Então a gente centraliza, a gente tem que setar aqui dois itens, tá? Ele tem que centralizar, essa centralização é na horizontal, mas a gente precisa centralizar na vertical, que é esse aqui, tá vendo? Então se você está num espaço como esse apresentado aqui, para centralizar na vertical, nós temos que utilizar o align itens. A link item centraliza na vertical. Então vamos colocar aqui a link itens. Não precisa do deflex de novo que está aqui não, porque ele já está lá, beleza? Então por isso que eu só copiei a classe a link item center. Vamos lá, vamos ver se está tudo certinho, se ele vai centralizar. Não vai centralizar. Por quê? Porque a tela, o tamanho dela está sendo determinada pelos objetos que a ocupam. Então, para resolver isso, nós precisamos definir o tamanho da tela, né, o que os nossos objetos vão ocupar, de modo que ela ocupe todo o dispositivo que estamos acessando. No meu caso, eu tenho uma tela, vocês aí vão ter a de vocês, enfim, cada usuário vai ter uma tela diferente. Então não posso colocar um atributo que determine isso. Não pode ser um atributo fixo, tem que ser um atributo dinâmico que se adeque a cada dispositivo. Para isso, então, nós vamos criar um ID para nosso row, e aqui vai ser chamado de área form. E aqui nós vamos fazer o seguinte: como é um ID, é tralha, nós vamos setar um width e um height, ou seja, a largura e a altura nós vamos colocar 100 VW e 100
VH. Então, essa medida aqui, gente, ela sempre considera o tamanho da tela do dispositivo que está acessando a página. Então, se eu digo 100, ele está pegando 100%, né, da visão do width do meu componente, do meu equipamento, né, e também da mesma forma para o high. Então, se eu faço isso, vamos ver agora como é que fica. Olha aí que maravilha. Só que ele fez aqui uma coisa que eu não gostei. Ele está com uma bordinha no nosso formulário. Deixa eu ver aqui o que pode ser isso. Deixa eu ver aqui se foi por conta do aling. Deixa eu pescar no que eu fiz anteriormente. Vamos lá. Eu fiz o seguinte. Eu criei, para resolver esse problema, eu criei uma div, que essa div é que eu vou chamar de área form. Copiar tudo. E a área form que vai eu tinha juntado ali, presta atenção, tá, gente? Pra vocês não cometerem a mesma falha que eu. Eu juntei as classes no meu ID. Então separa aqui para não apresentar, tá? O mesmo erro. Vamos lá. Aqui na row eu não tenho. Eu criei um linha form. Uma linha form. Beleza, aqui depois eu vou. Perfeito. Vamos ver se resolve. E eu vou voltar aqui para explicar a vocês. Perfeito. Maravilha. Então o que a gente fez de diferente, né? Ao invés da configuração do flex para o alinhamento horizontal e o vertical estar na row, a gente criou uma div, setou ela como área form, né? E esse área form a gente definiu lá o tamanho da área que vai ser ocupada, né, por este objeto, que seria o nosso formulário de login e a imagem. Então a gente setou ele para pegar a tela inteira, certo? Então essa é a configuração da row, ou essa é a configuração, né, da nossa div principal, e aí a gente colocou a row dentro dela e os objetos que a gente já tinha
incluído anteriormente. Desse jeito a gente resolve aquele problema de ter uma divergênciazinha de borda entre a imagem e o formulário, beleza? Então olha só que maravilha, tá ficando bonito o negócio. Agora só está faltando a gente colocar uma imagem bonita de fundo aqui para dar um destaque ainda mais na nossa tela principal. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar um ID aqui, ID igual a linha form. Deixem criado isso aqui, a gente vai precisar usar para uma das necessidades, né, seguintes. Então nós vamos precisar colocar uma imagem no background do objeto principal, certo? Eu já selecionei a imagem, como eu mostrei para vocês anteriormente. Deixa eu ver aqui no outro projeto que já concluí. Vamos lá no CSS. Pronto. Perfeito. Então vejam só, nós vamos inserir a imagem, a configuração do background no nosso objeto área form, certo? Então no área form que é o objeto principal, certo? Então o nosso background vai estar neste objeto. O que é que nós precisamos fazer, né? Já estava definido lá o tamanho da nossa tela 100%. Background image é o atributo que a gente define o arquivo, né? Dessa forma aqui a gente está definindo a URL correspondente. Eu vou copiar aqui no nosso Telegram para vocês acompanharem e copiarem aí para fazer no de vocês. O background position, ou seja, eu estou dizendo que a imagem vai ser centralizada. No repeat significa o que? Né, que se sobrar espaço, ele não vai repetir a imagem, né? Então esses três e o cover, esses três aqui juntos, eles vão favorecer que a imagem ocupe, né, todo o espaço da tela. Ok? Vamos salvar e atualizar para ver. Olha que maravilha, bonito, né? Pronto, aí agora eu só quero que essa imagem ela fique um pouco opaca, né? Definir a opacidade dessa imagem para a gente ter mais destaque no carro e no formulário. Como é que a gente faz isso? Então eu pedi para vocês criarem aqui o linha form, e a gente vai definir a opacidade. Deixa eu ver aqui se foi nela. Não foi nada que eu defini, foi? Deixa eu ver. Vamos lá, no linha form a gente vai definir a opacidade dela como deixa eu ver se é isso, gente. Linha form opacidade 1, e aqui no área form vamos definir a opacidade como 0.7. Quando eu defino opacidade 1, ou seja, ele não tem opacidade nenhuma,
Então eu estou dizendo que toda a área vai ter a opacidade 0,7, exceto tudo que dá dentro da linha 1, que eu não quero que ele perca. Opacidade, vamos ver se funciona. Não funcionou. Na verdade ele botou a opacidade em tudo. Então deixa eu ver se eu colocar aqui um important. Quando eu coloco esse important, né, eu estou dizendo que se o objeto ele tem se ele tem a configuração dele de um atributo em dois lugares, ele vai dar prevalência para esse que tem essa anotação important associada. Não funcionou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ele está servindo para tudo. Deixa eu colocar então o Z index da linha form. É como se eu estivesse trazendo o linha form para frente. Deixa eu botar aqui Z index 2. Não funcionou. Eu vou pesquisar isso. Deixa eu só mais uma tentativa aqui. Não funcionou. Eu vou pesquisar isso e depois a gente resolve. Certo? Então eu vou parar o vídeo por aqui. Apaguem essas chamadas, esses atributos que a gente setou e vamos deixar do jeito que está. Depois eu verifico como é que resolve isso, tá bom? Vou parar o vídeo por aqui. Mandem bala aí, que eu acho que essa é uma prática bem bacana aí para vocês fazerem, tá bom? Um abração e até o próximo.